Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para o nosso podcast de hoje, recebemos o professor da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui com você para compartilharmos algumas ideias filosóficas e da companhia dessas pessoas que já nos acompanham já faz um bom tempo. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre o filme Escrito nas Estrelas. Vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre o tema principal do filme, que é a ideia do destino, da liberdade, das escolhas humanas. Enfim, não vamos esgotar o tema, como lembramos em todas as ocasiões, e muito menos trazer aqui verdades absolutas ou respostas definitivas, mas a gente vai conversar, refletir e procurar extrair ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais para as nossas vidas de um modo geral. Alertamos também que haverá spoilers, embora seja um filme já antigo, dos anos 2000, mas nós falaremos de inúmeras cenas. Bom, a ideia do destino é o que permeia o filme como um todo, José Roberto. E para iniciar, eu gostaria que você falasse, de um modo geral, quais são os principais aspectos dentro dessa ideia do destino e da liberdade que o filme vai abordar, quais são os personagens, a história, enfim, para que a gente começasse o nosso podcast de hoje. Sim, Danilo, é um filme bastante bonito. Eu já lembro de que na minha juventude já o tinha assistido uma ou duas vezes, mas sem prestar muita atenção, porque inclusive esse é até um bom aspecto daquilo que até as pessoas mais entendidas no nosso tempo chamam de arte, né? Que é a capacidade de pegar algo que chama a atenção das pessoas. No caso, esse encontro entre os personagens principais, o Jonathan e a Sarah, e colocar também como pano de fundo assim questões que ultrapassam até mesmo o escopo pretendido pelo filme. Acaba se tornando, e é isso que nos motiva a pegarmos filmes como esse, né, que falam de elementos, de situações, elementos colocados em situações que interessam ao ser humano enquanto ser inteligente, ser racional, que procura um porquê para a vida em qualquer época da humanidade. Seja na Grécia, na época dos grandes filósofos, seja na Idade Média, porque na Idade Média também existiam aqueles que perguntavam sobre a origem do ser humano, o sentido da vida, ou até mesmo na nossa época de elementos supercorridos. Então, fazendo aí uma breve sinopse do filme, principalmente retirando aqueles elementos que tenham diretamente a ver com a questão do nosso podcast, que pretende abordar um pouco essa questão do destino e da liberdade. Então, nós vamos encontrar o Jonathan e a Sarah numa loja de departamentos, a princípio discutindo ou conversando ou decidindo-se quem iria ficar com um par de luvas pretas que eles encontraram. E através disso, né, dessa conversa amigável, bastante divertida, os dois acabam indo se encontrar numa lanchonete chamada Serendipity. A Sarah diz que gosta muito dessa lanchonete, justamente por causa do seu nome, porque Serendipity, numa tradução livre, seria justamente um feliz acaso, né, um feliz acontecimento. E mais à frente nós vamos ver então eles, nessa conversa, trocarem assim algumas ideias, né, sobre essa questão dessa feliz casualidade, desse acontecimento feliz, acontecimento fortuito. E o Jonathan, né, mais ou menos, ele diz o seguinte: olha, então está tudo traçado? Não temos escolha? Porque a Sarah coloca para ele que ela concebe essa questão do destino, que as coisas que têm que acontecer, que as coisas que acontecem estão destinadas a acontecer. E ela coloca: não, nós tomamos as nossas próprias decisões. Só acho que o destino envia sinais. A felicidade depende de como nós os interpretamos, ou seja, como interpretamos esses sinais. Bom, os dois se despedem, né? Mas o Jonathan, ele acaba esquecendo o seu cachecol, ele volta à lanchonete Serendipity e lá acaba reencontrando a Sarah. E os dois, então, eles continuam aí a sua conversa, né? Eles vão para um ringue de patinação no gelo, porque esse filme
ele está acontecendo, ele está retratando o Natal de 1990. E é uma produção do ano de 2001, só chegou aqui no Brasil no Natal de 2002, retratando então essa época do Natal. E nesse ringue de patinação, os dois acabam se reencontrando. Bom, então nessa pista de patinação no gelo, né, o Jonathan faz alguns questionamentos, né, sobre essa questão de destino, de coisas definidas, determinadas para acontecer, e a Sarah coloca, olha, não é uma ciência exata. E o Jonathan, então, né, ele diz, e se depender de nós e nem trocarmos nome e telefone, o destino vai levar o meu contato até você? Nisso, né, quando a Sarah vai anotar o telefone, passa um caminhão, acontece um pequeno roda-moinho que leva o telefone para longe. Então ela entende que o destino lhe disse que não é para eles voltarem a se encontrar. E o Jonathan fica desesperado, né, porque ele quer revê-la, ele quer reencontrá-la. Bom, mais à frente, então, ela propõe, né, que eles entrem num hotel, o Waldorf de Nova York, e casualmente cada um entra num determinado elevador e os dois apertam, sem ver o outro, que... Antes disso, né, Danilo? Eles haviam proposto a Sarah anotar os seus dados num livro, que ia deixar num sebo, para que se aquele livro voltasse para as mãos dele, né, seria o destino dizendo que eles deveriam se reencontrar. E ele anota o seu nome e os seus dados de contato numa nota de $5. E a mesma proposta. Se essa nota de $5 dentro de algum tempo voltar para a mão dela, significa que o destino, né, a casualidade, determinaria que os dois voltassem a se encontrar. Você é doida, diz o Jonathan. Não estou entendendo nada. Não precisa entender. É só ter fé. Mas fé em quê? Fé no destino. E o meu nome é Sarah. E isso ela diz, né, quando então estão no Waldorf e cada um entra num elevador e aperta um sinal, aperta o botão de um andar para que o destino determinasse se eles deveriam se encontrar. Mas o Jonathan acaba encontrando um garoto bastante encapetado que aperta todos os botões, então ele desce em vários andares e não a encontra. E a Sarah, né, que está no 23º andar, ela espera por um bom tempo, mas acaba desistindo justamente no momento em que ele chega. Bom, muitas situações acontecem, né, Danilo? A Sarah tem um namorado, tem um noivo com quem ela pretende se casar, assim também como o Jonathan. Ele tem uma noiva com quem ele pretende se casar, mas os dois, ela na Inglaterra e ele em Nova York, nos Estados Unidos, estão constantemente buscando os sinais do destino dos que devem se encontrar. Bom, finalmente, né, a Sarah em algum momento, fazendo uma boa síntese do filme, a Sarah em algum momento ela resolve ir para os Estados Unidos e procurar de uma maneira mais ativa pelo Jonathan. Ela acaba convencendo a amiga Eve a ir com ela, né? E a Eve não acredita nessas coisas de destino, apesar de trabalhar com produtos mágicos e esotéricos que ela oferece para suas clientes. E a Eve a acompanha, né? A Sarah, então, faz os esforços para se reencontrar com Jonathan, mas acaba não sendo bem sucedida. E a Eve, num determinado momento, troca a questão com ela. Bom, é maravilhoso pensar, né, Sarah, que a nossa vida faz parte de um sentido maior. Mas, se é assim, qual é a razão de viver? E a Sarah brinca, né? Para comermos bolo? Não, Sarah. Para cometermos erros. Como esta viagem, por exemplo, ela é um erro. Vai entender que a vida não é uma peça onde os atores recebem ordens. A vida é uma bagunça. A vida é caos. Não é desistir, é amadurecer. Bom, então tem essa ideia de as coisas acontecem, a vida é casual, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, né? E é interessante, né, Danilo, que na cena do casamento do Jonathan, na cena anterior ao casamento, acontece bastante coincidências que nós, como que estamos assistindo o filme, nós temos a oportunidade de ver, né? Por exemplo, a Haley, que é a noiva do Jonathan, ela conhece a Eve do tempo da escola. E justamente quando a Eve está justamente com a Sarah. E outras coincidências assim, né? O Jonathan, ele acaba chegando até uma nota fiscal, que é a nota de compra das luvas pela Sarah. Ele acaba chegando no apartamento onde ela morou em Nova York, acaba chegando na loja
que é a agência que alugou o apartamento para a Sarah, que fica na mesma rua em que a lanchonete Serendipity. E quando ele chega, pouco antes a Sarah havia acabado de sair da lanchonete Serendipity. Então o filme é muito brilhante em colocar essas coincidências que vão acontecendo, né? Deixando o autor, aliás, nós, né, que estamos assistindo ao filme, com essa pulga atrás da orelha, destino ou casualidade, né? E mais à frente, finalmente, né, no ensaio de casamento, a Haley presenteia o Jonathan com a cópia do livro Amor no Tempo do Cólera, que é justamente aquele livro que contém as anotações da Sarah, o seu nome e o seu telefone. O que leva o Jonathan, então, a ir para a Inglaterra. Logicamente, ele não a encontra, né? E por um mal entendido, ele volta decidido a dar um rumo para o seu casamento. Na verdade, ele resolve desfazer o seu casamento. Quando justamente a Sarah está pensando em voltar para a Inglaterra, né? Então ela está no avião, ela encontra a nota de $5 que contém justamente o nome e o telefone, o nome e o sobrenome do Jonathan, né? Que contém justamente o telefone e o contato dele. Ela se desespera quando em Nova York ela descobre que o Jonathan vai se casar e vai até o Waldorf, que é justamente o prédio onde eles se encontraram pela primeira vez e se desencontraram no 23º, que é justamente onde ela estava também hospedada com a sua amiga Eve, que é justamente onde está acontecendo o casamento, ou melhor dizendo, não acontece o casamento entre o Jonathan e a Haley. E aí então o Jonathan, né, ele vai até o pátio de patinação no gelo, onde eles estavam um ano antes praticamente, né? E finalmente ele reencontra a Sarah. Então, o filme deixa entender que a casualidade, o destino, a sorte ou o que quer que seja propiciou o encontro desse casal. Então tem muitos elementos aí nesse filme, né, Danilo, que são bastante interessantes. Essa questão da casualidade, essa questão do destino, essa questão dos desencontros, essa questão o quanto realmente nós, como seres humanos, somos livres para fazermos aquilo que quisermos, ou termos uma compreensão filosófica tanto do que é o destino ou a liberdade. É justamente isso que a gente pretende, essa questão de uma visão filosófica dessa questão tão ampla e tão rica que é o que é o destino, ou pelo menos assim, né, pincelarmos algumas ideias do que seja o destino ou do que seja a liberdade, o que é que os grandes filósofos ou as grandes civilizações e sociedades da humanidade pensaram sobre isso. Sem sombra de dúvida, era justamente isso que eu ia abordar agora com você, porque esse é um tema que outras civilizações já falaram também. Obviamente que a gente vai relacionar isso com o filme de uma maneira bem objetiva e bem concreta e também fazer relações com as nossas vidas, mas aquilo que é apresentado no filme entre a Sarah e o Jonathan, a história deles, embora seja uma comédia romântica, é algo que todos nós em alguma medida vivemos na vida, ou seja, qual é a pessoa que a gente vai se relacionar, qual é o emprego que a gente vai ter, quais são os amigos que teremos, o que vai acontecer amanhã, essas escolhas que estamos fazendo agora. É algo do destino ou é um acaso? Como a própria amiga da Sarah diz em um dos diálogos, ela diz que tudo é um caos. Enfim, há uma série de questões envolvidas aí e naturalmente que não vamos esgotá-las todas, mas de maneira sintética eu gostaria que você falasse em relação a outras culturas e outras civilizações, como eles viam essa ideia do destino, da liberdade, das escolhas humanas e fizesse relações, obviamente, com aquilo que o filme traz também e também fizesse relações com o nosso cotidiano, com a forma como a gente vê isso e como a gente pode ampliar essa ideia, aprofundá-la e viver de maneira mais consciente em relação a esses temas que relatei há pouco, como a ideia do destino, da liberdade. Enfim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, Danilo, pelo nosso tempo, né, nós vamos limitar um pouquinho a nossa reflexão sobre essa questão de que, olha, o destino, ele depende de nós ou ele está além de nós? A questão é justamente essa, né? Nós temos controle sobre aquilo que vai acontecer conosco ou não temos controle? Ou até que ponto, né, nós podemos prever, nós podemos controlar o futuro ou a nossa vida? E como você bem colocou, não é uma questão só nossa, não é só minha como indivíduo, não é só sua, não é só do José ou só da Maria. Em toda a época da humanidade, em toda a civilização que já existiu, os seres humanos, as pessoas, né, buscaram respostas para essas questões, porque é como você coloca, as nossas escolhas
do que nós vamos fazer hoje para com relação à nossa vida vai depender muito da resposta ser satisfatória, de nós entendermos a nossa relação com essa busca por respostas e a vivência dessas respostas. Nós poderíamos citar aqui os povos maias, nós poderíamos citar os povos celtas, nós poderíamos citar as referências a essa questão dos próprios egípcios. Nós escolhemos, entre tantas culturas, né, Danilo, falar um pouquinho sobre como os gregos, né, como a civilização grega, ou mesmo como a civilização romana, como é que eles encaravam essa questão do destino e da liberdade humana. E eu particularmente escolhi tocar sobre essa questão de um ponto de vista daquilo que os gregos e os romanos utilizavam para explicar a grandiosidade dessa questão do destino, que é justamente a questão da mitologia. Nós vamos perceber que em muitas histórias mitológicas, tanto contada pelos gregos como contada pelos romanos, colocam muito essa questão do destino como realmente algo grandioso. Algo que, digamos assim, quando eu e você compreendemos isso acaba nos aproximando. Então, um dos mitos que eu separei aqui, né, foi justamente a questão do mito de Prometeu, que conta como os deuses os deuses criaram os seres humanos, e Prometeu, em algum momento, né, ele rouba o fogo dos deuses e o dá para os seres humanos, que seria dentro de uma linguagem mitológica, como foi que, a partir dessa ação de Prometeu, o ser humano ele passou a ser uma criatura reflexiva, com capacidade de pensar, porque até este momento, né, os deuses haviam criado os seres humanos como mais um ser da natureza, mais um animal da natureza, exatamente como criou os cães, criou os ursos, os pássaros, os peixes. Então, o ser humano, até esse momento, estava nessa mesma categoria. Mas esse fogo simbólico, né, que essa divindade trouxe para os seres humanos, permitiu que os seres humanos, então, considerassem coisas como, por exemplo, a questão do destino, a questão do sentido da vida. Então, nós temos aí, né, um mito que é muito interessante, que ele começa a dar ao ser humano um aspecto no pensar, no refletir, no considerar sobre questões como a alma, a filosofia, o sentido da vida, como uma espécie de presente divino. E é interessante, então, que quando o ser humano ele começa a considerar a sua vida, vamos dizer assim, de um ponto de vista mais humanista, mais filosófico, ele nada mais está fazendo que um recurso, segundo essa tradição grega, né, legada pelas próprias divindades. Um outro mito, né, Danilo, para enriquecermos um pouquinho essa questão, é justamente a questão do mito de Édipo e Jocasta. O rei de Tebas, que seria o pai de Édipo, ele recebeu em algum momento uma espécie de leitura do futuro, leitura do destino. Contava que o seu filho, né, nascido dele e de sua esposa Jocasta, em algum momento iria voltar para Tebas, iria matá-lo, iria tomar o seu trono e iria desposar a sua esposa Jocasta. E o rei de Tebas, então, para prevenir que isso não acontecesse, para desafiar o destino, ele manda matar Édipo, ele manda matar o seu filho, que acaba sendo salvo, acaba crescendo, acaba encontrando o rei de Tebas numa estrada e acaba cumprindo a primeira parte da profecia a ele destinada, né? Acaba matando o rei de Tebas. Vai até Tebas e acaba, por uma série de questões, acaba se tornando o rei de Tebas. E acaba se casando sem ter consciência, né, com Jocasta, que é a ex-esposa do rei, e se torna então a esposa de Édipo, sem que ele saiba que é a sua mãe. E num determinado momento, né, quando ele descobre isso, quando Jocasta descobre isso, quando o destino começa a se revelar tanto para um como para outro, diz o mito, diz a lenda, né, que a Jocasta se suicidou e o próprio Édipo, ele então fura os seus olhos. E é interessante que isso, né, Danilo, para nós é uma tragédia, mas para os gregos não, para os gregos isso tinha um sentido dentro da sua mentalidade, da sua maneira de ver a vida. E
Mais um exemplo disso, né, Danilo, seria justamente a questão de um outro mito, que seria o mito de Hércules. Bom, a história de Hércules é quase que suficientemente bem conhecida, né? Hércules é filho de uma mortal Alquimena com o deus do Olimpo, o governante do Olimpo, Zeus. Desse encontro entre Zeus e Alquimena nasce Hércules, e é claro que isso, né, não deixou a deusa Hera, a esposa divina de Zeus, nada contente. Então ela, em algum momento, ela faz com que Hércules, né, ele acabe sendo preterido como rei de uma determinada localidade, e que esse rei acaba se tornando Euristeu, uma espécie de meio-irmão de Hércules. E através de Euristeu, Hera vai submetendo Hércules às mais difíceis provações, que são os famosos 12 trabalhos. Então nós percebemos, né, que Hércules ele está destinado a ser, digamos assim, o servidor, estar a serviço da deusa Hera. Tanto que é interessante, mas o nome Hércules ele é muito simbólico, porque ele significa aquele que é o servidor de Hera, né? Então nós vemos aí também uma outra visão que os gregos tinham a respeito do destino. A capacidade de canalizar o destino, simbolizado aí na deusa Hera, no deus Zeus, é a capacidade que o ser humano tem de ir vencendo dificuldades, vencendo provações, para se tornar cada vez mais poderoso, para se tornar cada vez melhor, para se tornar cada vez mais forte. E essa é uma das características dos 12 trabalhos de Hércules, né? Porque conforme Hércules, ou Heracles, conforme ele vai superando as dificuldades, vai se tornando mais forte, vai se tornando mais inteligente, vai se colocando mais ao serviço da divindade. Ele vai também auxiliando, ou vai auxiliando indivíduos, ou vai auxiliando pessoas, ou vai auxiliando sociedades ou coletividades que estão sendo, por exemplo, né, destruídas ou prejudicadas por criaturas monstruosas que só as pessoas comuns não conseguem resolver. Então é necessário um herói com o seu grau de heroísmo a serviço da representante do destino, que seria a deusa Hera, para ir auxiliando essas comunidades. Então aqui, né, Danilo, nós temos assim, segundo os gregos, 3 visões do destino. Uma é o destino como algo que o ser humano, a partir do momento que ele recebeu essa chispa divina, ele pode considerar, ele deve buscar as respostas a essas questões. E conforme ele vai se respondendo essas questões, ele vai cada vez mais utilizando-se uma ferramenta divina, uma ferramenta maravilhosa, que é a capacidade de pensar, a capacidade de refletir e a capacidade de atuar segundo essas respostas. Um outro elemento, né, que nós podemos retirar dessa tradição mitológica que fala sobre Édipo e Jocasta, que sim, existe o destino. Existem elementos que estão, digamos assim, destinados a acontecer, que é o que nós vamos ver aí no filme Serendipity, né? E é o que nós vemos de uma maneira trágica no mito de Édipo e Jocasta, quando ele se torna rei de Tebas, realizando tudo aquilo que anteriormente tinha sido profetizado. E o terceiro elemento, né, que é justamente esse terceiro, que é o elemento do destino, é uma espécie de potencialização, de desenvolvimento das suas potências latentes que o ser humano ele pode ir fazendo consigo próprio, para se tornar cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais inteligente, cada vez mais generoso, ou seja, indo desenvolvendo cada vez mais as suas virtudes interiores para ser, digamos assim, um servidor da humanidade. E aproveitando o ensejo, José Roberto, quando você traz essa ideia da relação da mitologia para esses povos antigos, é muito importante porque a mitologia dá respaldo e dá profundidade para que haja uma compreensão mais profunda em relação a essas ideias. Ou seja, não se trata apenas de uma opinião em relação ao que é o destino ou a liberdade, mas sim um mito que fundamenta uma ideia, que transcende uma compreensão só intelectual e que aprofunda mais a vivência daqueles que compreendem o que significa o mito.
Agora, falando sobre o filme, é muito interessante que ambos têm um sentimento um pelo outro, em algum grau. Eles percebem que há algo ali, e o destino vai prová-los. Tanto é que o Jonathan, ele é um pouco cético, ele já não acredita nessas coisas, e a Sarah, pelo contrário. Inclusive essa frase que você traz dela, onde ela diz que o destino lança sinais, ele coloca sinais para que a gente perceba. Então, não só na relação entre ambos, mas na nossa vida como um todo, há sinais que o destino coloca para que a gente escolha ou faça certas coisas. E isso vai ter uma consequência, claro. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque quando a gente reflete, por exemplo, a frase de Epiteto, onde ele diz que há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem, a gente vai ter aí um complexo elemento de reflexão. Ou seja, o destino. Se tudo está determinado, então não adianta eu fazer nada. E por um outro lado, a liberdade, onde diz que nós podemos fazer tudo o que queremos. Eu sei que são questões complexas e você não vai esgotar a sua resposta, mas eu gostaria que você trouxesse reflexões sobre isso para que a gente compreendesse, dentro dessas duas pontas, digamos assim, destino e liberdade, qual é a nossa responsabilidade, qual é o nosso papel dentro disso tudo? Assim como a Sarah e o Jonathan, eles, ao mesmo tempo que têm as suas dúvidas, as suas questões, eles não deixam de fazer aquilo que eles têm que fazer para estarem juntos. Gostaria que você trouxesse reflexões nesse sentido, para que a gente pudesse extrair reflexões para as nossas vidas como um todo. Cada um desses personagens nos representam, né, Danilo? Nós podemos dizer assim, que o Jonathan te representa e a Sarah também te representa. Nós podemos dizer o seguinte, o Jonathan me representa e a Sarah também me representa. Porque nós não temos uma resposta definitiva com relação a essa questão. Apesar de 2.500 anos terem se passado desde que os gregos concebiam essa maneira de ver a vida, né? Mas uma diferença entre nós, para a importância que isso tem para a nossa vida e os gregos, aliás, os gregos, os egípcios, tá? Até mesmo os povos medievais, eles consideravam isso dentro de um aspecto de que o ser humano ele não é só um fator da natureza. O ser humano ele é uma criatura que ele faz algo que nenhuma outra criatura na natureza é capaz de fazer. Ele é capaz de conceber abstrações assim muito elevadas, né? Ele é capaz de falar da divindade, pensar, sentir. Ele é capaz de considerar a sua vida sob um aspecto filosófico, humanista. Ele é capaz de desenvolver compaixão, generosidade. Também se enfurece, lógico, né? Mas isso é mais a nossa natureza com os reinos animais, por exemplo. Existem elementos que nos distinguem desses animais, né? E olha lá, né? Porque há animais na natureza, até animais selvagens, que também dão exemplo de generosidade, de empatia, né? Mas nós podemos considerar isso de uma maneira mais racional, mais inteligente. Nós teríamos que nos desenvolver e aprofundar mais nesses elementos que propriamente nos distinguem como seres humanos da natureza. E pensar sobre o destino, não pensar um pouco como o Jonathan, né? Olha, talvez não exista. Mas também considerarmos o ponto de vista da Sarah, né? Não, talvez exista. Né? A nossa ideia, como você colocou aqui, realmente não é darmos respostas absolutas com relação a isso. É propiciarmos alguns elementos, né, que nos permitam uma reflexão filosófica e humanista que possa nos ajudar a resolver aí os dilemas da nossa vida. A gente coloca um pouquinho essa questão dos gregos porque eles eram um desses povos que consideravam isso sobre uma questão realmente da relação com o que é divino, com o que é sagrado na natureza, que só nós como seres humanos podemos perceber, a consideração de que nós possamos agir ainda que o destino exista. Nós não somos seres desprovidos de liberdade, de capacidade de decisão. E conforme nós vamos nos relacionando bem com essas questões, o nosso próprio aspecto de virtudes humanas, de heroísmo, pode ir aflorando. Então acho que algo que nós possamos refletir sobre isso é por que é que queremos conhecer o futuro? E nós sabemos que grande parte das pessoas querem conhecer o futuro para saber se vão se dar bem no seu trabalho, se vão se dar bem no seu relacionamento afetivo,
né? Se não vai haver uma crise econômica ou uma crise de saúde, se daqui a 1 ano, ou daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, ou daqui a 5 anos tudo vai estar resolvido. Ou seja, as pessoas querem mais saber a questão do futuro para resolver as questões das suas ansiedades desde hoje. Bom, para considerarmos um pouco filosoficamente essa questão do destino, teríamos que ter um pouquinho a mentalidade desses antigos gregos, desses antigos povos, que consideravam o destino de uma questão mais alta. Eles consideravam que o destino tem a ver com um objetivo final da evolução humana. E quando falavam da evolução humana, consideravam também o nosso crescimento individual. Então, na visão deles, o que é o destino? O destino é onde nós temos que chegar. Colocando isso do ponto de vista da filosofia, né? Filosofia, busca da sabedoria. Então, o destino, né, do ponto de vista de busca da sabedoria, é nós desenvolvermos, é nós chegarmos ao ápice, é nós chegarmos ao ponto culminante que seria a sabedoria. Uma sabedoria humana, uma sabedoria que parta do desenvolvimento interior de cada um de nós, do desenvolvimento das nossas melhores qualidades e também uma sabedoria que faça com que na nossa ação, né, nós sintamos que nós temos uma participação positiva, uma participação que melhora a sociedade. Então, de uma maneira bem resumida, isso, para esses povos, quando eles consideravam os talentos que a divindade deu ao ser humano, quando eles consideravam que existe um destino do qual nós não podemos escapar, né, eles consideravam desse ponto de vista o ápice de valores humanos que nós como seres podemos desenvolver. A sabedoria seria um deles, a justiça seria outro. E tudo isso, né, Danilo, sem desconsiderar o quê? O aspecto individual. Então, os filósofos gregos, né, quando eles falavam dessa questão da liberdade humana, não é o que é que eu devo fazer para continuar me relacionando com fulano ou cicrano, ou ser feliz com fulano ou cicrano. Também consideravam isso, né? Mas isso é naturalmente um subproduto do ser humano utilizar a sua liberdade para construir-se cada vez mais naquilo que só ele como ser humano pode realizar. Então a gente percebe, né, que eles concebiam essa questão do destino e a questão da liberdade sem choques. E não apenas considerando a felicidade individual, mas principalmente considerando a felicidade que se origina inexoravelmente, como diria Kant, né, como um imperativo categórico. Quando o ser humano ele se torna mais virtuoso, necessariamente ele é feliz. Necessariamente ele caminha em direção à sua realização do destino, do seu destino individual. E quando o ser humano ele vai tomando essa consciência, ele naturalmente age na sociedade, ele faz as coisas de coração. Ele trabalha de coração, ele se relaciona com seus amigos, com seus entes queridos de coração. E, inclusive, o amigo dele de infância, que é o Jim, ele passa por uma prova muito importante, que é a ausência de amor na relação que ele tem com a esposa. E é curioso porque tanto a Sarah, que tem uma amiga que é cética em relação à própria profissão que ela escolheu. Ela trabalha como vendedora de produtos esotéricos, como você já relatou, só que ela não acredita nessas questões do destino, das questões mais profundas da vida. E o amigo dele, o Jim, ele é mais objetivo e mais concreto, porém ele começa a perder a esperança nas coisas, porque ele não acredita que o Jonathan vai se relacionar com a Sarah. Ele não acredita em nada disso e vai se concretizando isso ao longo da história. O fato é que nós temos duas questões importantes aí. A primeira é a aparência de vida que ele vive com a esposa, ou seja, não há mais sentimento entre ambos. E ele passa por esse momento de prova de uma instabilidade na sua relação de vida. E isso traz uma série de reflexões. E a outra questão é o lado exemplar que o John traz para ele, porque o John não deixa de acreditar naquilo que ele está buscando. E ele realmente está decidido, mesmo que ele não se encontre ou não se relacione mais com a Sarah, ele sabe o que ele quer para ele, tanto que ele acaba não casando. O fato é que ele impulsiona o Jim a se encarar, porque ele dá o exemplo de como viver com paixão, como é colocado no filme em relação ao obituário dos gregos. Essa é uma cena muito bonita. Então eu gostaria que você falasse dessas duas questões, trazendo reflexões para que a gente ampliasse a nossa visão e também extraísse elementos filosóficos para que, no dia a dia,
Essas questões que o filme aborda e esse exemplo que ele dá para o seu amigo são fundamentais para que a gente possa sair de um comodismo e também de uma aparência na vida muitas das vezes. E isso realmente é algo muito importante para todo e qualquer ser humano. Ah, sim, Danilo, essa questão do destino, da liberdade humana, como a gente vem conversando desde o começo, né? Ela é algo que é da preocupação de todo ser humano, de toda a história humana. É que na nossa época, né, como existe muito acesso à informação, e não necessariamente as pessoas têm muita informação, mas têm uma vivência dessa informação, só no plano mental, no plano das ideias, no plano do pensamento, isso acaba trazendo muita confusão. Porque cada um tem a sua, digamos assim, a sua opinião sobre o assunto, não necessariamente tem uma vivência sobre esse assunto. E essa questão da vivência, ela é crucial para a gente ver a validade e o valor das nossas ideias. Não é tanto saber o que é o destino, mas é irmos sendo mais atentos com as nossas experiências, porque todos nós, né, todos nós como seres humanos, cada uma das pessoas que nos ouvem, eu e você, nós temos várias situações que nos acontecem em que a gente pode dizer, olha, isso só aconteceu porque eu agi. Mas também existem situações que acontecem na nossa vida que nós podemos dizer, olha, isso aconteceu, eu nem sei como. As coisas deram errado por causa disso, disso e daquilo. As coisas deram certo por causa disso, disso e daquilo. Então é interessante essas ideias do ponto de vista em que os gregos nos trazem, por exemplo, ou os romanos, a questão de considerar a inteligência como um presente dos deuses, né? A consideração de que o destino existe sim, e de que a nossa liberdade nos ajuda a nos construirmos, para nós irmos sair um pouco dessa questão da aparência, dessa superficialidade, irmos tendo as nossas experiências que nos ajudem a aprofundar esses conceitos, a ir-los percebendo como parte da nossa vida individual. As coisas que dão certo por uma série de fatores, nem todas sob nosso controle. As coisas que dão errada também pela mesma questão, porque senão fica realmente nisso, né? Na aparência que nós vamos ver na Ivy, a amiga da Sarah, que trabalha com isso, mas é simplesmente um ganha-pão para ela. Ou então a questão do Jim também, né? Porque ele é cético, porque ele não acredita que é possível encontrar a Sarah no meio de 12, 15 milhões de habitantes de Nova York, e se levar em consideração então que ela é inglesa, pode nem estar nos Estados Unidos. Bom, só que aí cai por terra essa ideia do seu amigo, né, do Jim, porque logo depois, quando os dois saem do ensaio, o Jonathan, no táxi, ele mostra para ele o livro que ele recebeu da sua noiva, a qual ele não se casa. E aí ele mostra lá o livro com o telefone da Sarah. Naquele mesmo momento, o Jim olha e diz, você é o meu herói. Ou seja, ele estava correto em relação ao destino. E tudo o que ele havia feito até ali tinha um fundamento, tinha um sentido. E ele vê ali literalmente o destino operando à frente dele de maneira concreta. E ambos vão então à busca da Sarah lá na Inglaterra. É muito interessante, engraçado também e traz uma série de reflexões. Sim, Danilo, quando o herói dentro do ser humano, ele é colocado para fora, porque é um pouquinho isso aí o que o Jonathan está vivendo, né? Ele está tendo as suas percalços, as suas dificuldades, está descobrindo a sua persistência, né? Quer desistir no momento, continua, dá mais um passo, desanima, né? Mas a expectativa dele, a proatividade dele não o deixa desistir. E quando finalmente ele mostra o livro para o Jim, até o Jim, então, ele se rende à evidência da coisa. Ou seja, ele não passou pela aventura, mas ele acompanhou bem de perto a aventura acontecendo, né? Nós podemos dizer que ele foi um pouco o Sancho do Dom Quixote, representado aí no Jonathan. E o Jonathan, então, ele acaba descobrindo que o seu amigo está passando por problemas no relacionamento, ou seja, também tem um relacionamento de fachada, um relacionamento de aparência e que não está dando certo. E isso motiva o Jim, né, a ser ativo no seu relacionamento, ou seja, a voltar a reconquistar a sua própria esposa, porque aparentemente, né, pelo que o filme nos demonstra, a paixão se apagou,
mas ele novamente vê um motivo, ele vê o porquê, ele vê o sentido de voltar a dedicar-se à paixão pela sua esposa. E tudo isso colocado dentro desses elementos, né, que você mesmo coloca, né, que ele escreve na carta para o Jonathan que justamente se considera que os gregos eles não se preocupavam tanto com essa questão de fazer obituários para aquele que morreu, mas saber se aquele que morreu, quando viveu, o fez com paixão. E é muito interessante, né, Danilo, que essas grandes ideias que nós temos oportunidade de resgatar a respeito da vida humana, da felicidade, da realização, do valor da filosofia, do valor da nossa vida, é justamente para que essas ideias possam reacender ou aprofundar a paixão que nós, como seres humanos, temos pela vida. E o Jim, ele tem justamente essa visão, né, de que a sua própria vida pode ser vivenciada com paixão. E essa é uma das importâncias que nós podemos trazer, né, quando nós falamos da mitologia para explicar um conceito tão complexo como essa do destino. Que quando nós temos a oportunidade de vivenciar algo assim, com paixão, uma paixão pela vida, uma paixão por aquilo que nós fazemos, nós podemos ser pequenos focos para que outras pessoas também resgatem isso para suas próprias vidas. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que nas suas considerações finais você trouxesse mais elementos, além de tudo aquilo que você já falou ao longo do nosso podcast, de maneira sintética, do principal que o filme nos ensina, ou seja, qual é a mensagem que esse filme nos traz de maneira objetiva, concreta, e como nós podemos também, em nossas vidas, aplicar algo disso tudo que o filme nos traz, não só nas nossas relações pessoais, mas na nossa vida como um todo. Sim, Danilo, nós podemos dizer que refletir sobre o destino e sobre a liberdade é importante para nós como seres humanos porque tem a ver com o caminho que nós traçamos para nós mesmos com relação à nossa própria realização e à nossa própria felicidade. Um filme como esse, ele é o quê? Ele é um meio de comunicação de massa. Né? E é claro que quando atinge tantas pessoas assim, cada uma vai ter a sua opinião. Nós estamos nos dando o direito de também expressarmos um pouco a nossa própria opinião, não é a verdade toda, mas nos baseamos na ideia de que todos esses antigos povos também se questionavam como isso. Talvez não de uma forma assim tão massiva, né? Reduzindo tanto os seus conceitos, particularizando a questão de um casal ou só da vida humana, mas buscando justamente elevar a questão, elevar as ideias, porque quando as nossas ideias são muito particulares, elas acabam nos separando. Então é interessante, né, nós trabalharmos um pouquinho sobre ideias que falam do destino do ponto de vista como os gregos falavam, ao trazer o mito, ao trazer o exemplo dos grandes filósofos, dos grandes personagens, até personagens mitológicos, porque isso nos ajuda a criarmos pontos em comum. E é claro que o filme é maravilhoso por causa disso, né? Nos dá a oportunidade de um roteiro muito bem escrito, em situações muito bem colocadas, em personagens muito carismáticos, de buscarmos até conhecimentos mais sérios, mais profundos, milenares, que nos aproximam dessa questão. Porque tem a ver com o quê? Tem a ver com a construção do nosso próprio caráter. Conceber o futuro como um lugar onde eu tenho que chegar, uma sabedoria que eu tenho que conquistar, é maravilhoso. E saber que essa conquista ela é feita com a minha própria ação, com a minha própria consciência, conforme eu vou me aprofundando em ação e consciência, também é algo maravilhoso. Uma coisa não exclui a outra. Isso me lembra muito o exemplo do nosso fundador, o professor Jorge Ângelo Livraga, que conta que todos nós, né, somos viajantes em um grande navio. E nesse navio, não sei se quem já teve essa experiência, né, mas um navio muito grande, há lugares que nós podemos frequentar. Nós podemos frequentar o tombadilho, nós podemos frequentar as salas de jogos, mas nós não podemos frequentar, por exemplo, a cabine dos outros passageiros, a menos que sejamos convidados. Nós não podemos frequentar livremente, né, a cabine do capitão, ou mesmo a ponte de comando onde ficam o capitão e a tripulação.
né? Porque ali nós provavelmente atrapalharíamos os serviços, os trabalhos que estão acontecendo. Nós também não somos livres para entrar na sala de máquinas, né? Porque aí seria um risco para a nossa própria vida, né? Ou seja, num grande navio, e também nós não somos livres para nos jogar no mar, né? Porque isso também seria um atentado à nossa própria vida. Então a vida, né, Danilo, como viajantes que somos, é esse grande navio, onde há certas coisas que nós temos a liberdade de fazer, mas nós não podemos interferir no destino do navio. E há outras coisas que nós não podemos fazer, né? Com o risco de corrermos risco de vida ou de atrapalharmos situações críticas dentro do navio. Então, refletir sobre liberdade e destino tem a ver um pouco sobre isso, né? Então, nós construímos a nossa felicidade sabendo que tipo de ações depende de nós e fazermos isso com toda a liberdade, com toda a consciência, com toda a inteligência que nós podemos desenvolver. Saber também aquilo que não depende de nós, né? Que também nos ajuda a nos posicionarmos corretamente na nossa aventura dentro desse grande navio chamado vida ou chamado destino. Encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a presença do professor voluntário da Nova Acrópole, José Roberto, e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um grande prazer estar aqui com você, compartilhando essas ideias filosóficas e também com todas as pessoas que pacientemente, generosamente e cuidadosamente nos ouvem. E para todos aqueles que quiserem nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem também acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Concerto para Piano e Orquestra número 2 em Si maior, opus 83, número 3, Andante.